Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Frederico e hoje nós vamos falar sobre dicas práticas para aprender. Daí nos vêm as perguntas, né? O que aprender, como aprender com mais facilidade, como estudar, quando estudar. Aprender, em resumo, falando numa perspectiva da neurociência, é uma alteração nas conexões dos neurônios, é uma escrita em hardware, vamos falar assim, escrita física quando você adquire qualquer novo conhecimento, habilidade. Então, é uma alteração nos nossos neurônios. Quando se fala em aprendizagem, uma coisa que é muito importante é a questão da memória. E o cérebro, para a questão da aprendizagem, existe basicamente duas memórias principais: a memória de trabalho e a memória de longo prazo. E qual que é a diferença, né? A memória de trabalho é aquela que a gente usa, ela é rápida, mas é de pouca capacidade, é como se fosse a memória RAM de um computador, de um celular. E a memória de longo prazo é aquela que tem grande capacidade, mas ela é difícil de gravar nela. Num computador, como se fosse um HD, e no celular da mesma forma, um HD. E essa memória de trabalho, primeiro, quando a gente vai aprender uma coisa, a gente usa a memória de trabalho. A memória de trabalho é limitada em quanto? Se a gente for mensurar, é como se fosse 4 blocos de informação que a memória de trabalho consegue trabalhar ao mesmo tempo. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma pessoa que tivesse 4 braços e conseguisse pegar 4 objetos de uma só vez. E se a tarefa de aprendizagem é como ele pegar esses objetos e uni-los, interrelacioná-los, porque nós trabalhamos no processo de aprendizagem que a nossa aprendizagem é feita baseada nos conhecimentos que temos anteriormente, nos conhecimentos, informações, habilidades. E são unidos para formar novos conhecimentos, novas habilidades. A grosso modo falando, como se a gente tivesse a roda, o eixo e a estrutura do carro, e uma nova aprendizagem era montar esse carro. O carro finalizado fosse uma nova aprendizagem, uma informação ou uma habilidade. E para montar esse carro, se a gente tiver com os 4 braços livres, com os 4 blocos livres lá para pegar essas peças e montar, é rápido. Agora, se a gente tiver com 2 ocupadas, com 3 ocupadas, é mais demorado. Então, qual que é a ideia? O foco é fazer com que a nossa memória de trabalho seja utilizada para uma tarefa específica, aprendizagem, ou seja uma tarefa do trabalho, do dia a dia, utilizar toda a memória de trabalho. Assim eu potencializo a minha capacidade de execução daquela tarefa. Uma tarefa que levaria com foco 10 minutos, sem foco pode demorar muito mais, né? Ou nem ser concretizada com êxito, porque às vezes nós precisamos, vamos imaginar, de 3 ou 4 informações ao mesmo tempo para fazer uma inter-relação correta. E uma coisa que é importante, só a memória de curto prazo não é suficiente, que é a memória de trabalho. A memória de trabalho ela se extingue em um período curto de tempo. Então a gente tem que ir para a memória de longo prazo, passar para a memória de longo prazo. Como que faz para um conhecimento ir para a memória de longo prazo? Repetição espaçada. E vou falar mais sobre isso à frente. O que é uma repetição espaçada? Se eu aprendi uma coisa hoje e eu não voltar a revisitar essa conexão neural, ela vai se deteriorando, porque ela está fraquinha, a conexão neural. Mas de acordo com que as minhas ondas cerebrais acessam mais e mais essa estrutura de neurônios que eu aprendi, né, que é a minha aprendizagem de informação, mais forte ela fica. Aqui um pouquinho mais revisitada e aqui uma conexão muito forte, que foi muitas vezes visitada. Então, o ideal é fazer repetições espaçadas para fortalecer essas conexões neurais e tornar permanente um conhecimento. E esse conjunto de conexões neurais que permitem entender um assunto, ter uma habilidade, fazer uma habilidade de correr, né? Que não é nada simples, para nós é tão simples, né? Eu vou falar, eu vou correr.
já sai correndo. Mas é uma habilidade motora que demorou muito tempo para ser desenvolvida. De criança, né, aprende, vamos dizer assim, primeiro engatinhar, depois andar, depois correr. E cada uma dessas tarefas são muito complexas e foram desenvolvidas, exercitadas, até o tempo que para nós correr a gente não esquece, porque foi tão exercitado que ela é permanente. E assim para informações, para habilidades relacionadas a qualquer área de conhecimento, qualquer coisa, né? Por exemplo, vocês olhando nessa equação de segundo grau também, provavelmente olham e já sabem os passos para resolvê-la. E muitos de vocês talvez até já resolvam sem necessitar desenvolver em papel. Isso quer dizer que você já tem um bloco conceitual sobre esse assunto para resolver esse problema. E sempre o ideal na aprendizagem é desenvolver blocos conceituais que permitem entender um assunto, ter um conhecimento ou uma habilidade. Como é o caso do bloco conceitual de correr. Você só pensa em correr e já corre. A sua memória de trabalho, a partir do momento que você desenvolve o bloco conceitual, só utiliza, a grosso modo falando, um dos braços lá. Você tem o restante da memória de trabalho livre para executar outras tarefas quando precisa. Por exemplo, estou correndo, estou conversando com alguém, ou estou correndo, estou pensando em uma outra coisa. Então, esse daí é uma possibilidade a partir do momento que você desenvolve um bloco conceitual sobre determinado assunto. Uma coisa importante também, quando a gente fala de aprendizagem, é estudar. Dedicar tempo a estudar. Ou, melhor, o hábito de estudar. E esse hábito de estudar, como todo hábito, ele tem uma estrutura. Desde o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa. Então vamos entender um pouquinho a estrutura do hábito para a gente poder ter uma ação mais consciente e desenvolver hábitos que desejamos e evitar hábitos que não desejamos, né? Então, por exemplo, estímulo. O estímulo, ele aciona o cérebro para iniciar um comportamento. É uma informação que prevê uma recompensa. Depois vamos falar mais sobre recompensa. Como? Um tipo de estímulo. Seu telefone vibra com uma nova mensagem. Daí, depois do estímulo, ocorre o desejo. O desejo é a força motivadora por trás do hábito, ligada à vontade de mudar seu estado interno. Isso que é importante. Todos os seus hábitos desejam que você mude o seu estado interno. Por exemplo, você está frustrado, quer relaxar. Ou você precisa de alguma coisa. Eu quero me alegrar, eu quero algo assim. É sempre a mudança de estado interno. E a parte externa, quer seja no celular, quer seja correr ou qualquer hábito que você esteja, mesmo estudar, tem o propósito de mudar o seu estado interno, né? E varia de pessoas para pessoa. O que muda positivamente o estado interno de uma pessoa, para outra pode ser irrelevante, né? Depois que você tem essa força motivadora, que é o desejo, isso desencadeia o que? Uma resposta, que é uma ação ou um pensamento, que é de fato o hábito. Por exemplo, pegar o livro, ler o livro, fazer o resumo, estudando, né? Falando, estudar, de fato. E a recompensa é o objetivo de todo hábito, ter uma recompensa. E satisfaz o desejo, né? O desejo, aqui, ó, e ele tem que atender ao desejo. Você teve um desejo no início, executou uma ação para satisfazer esse desejo. Daí, tendo esse desejo satisfeito, é a recompensa. Por exemplo, né, estudar. Por que eu estudo, né? Eu tinha o desejo, vamos dizer assim, de passar na disciplina, por exemplo, ou de ser aprovado. A partir do momento que eu executo o hábito e eu passo na disciplina, fui recompensado. Se eu passo com nota máxima, fui muito recompensado. Mas também se eu não passo, isso daí gera uma frustração, que é uma não realização do desejo, né? É um exemplo aí bem simples.
Outro exemplo simples é do telefone que eu tinha iniciado, né? O estímulo do telefone, se você está com o telefone no bolso, ele vibra com uma nova mensagem. Esse é o estímulo. Mas o que vai fazer você agir? É um desejo baseado no estímulo. O estímulo avisa e o desejo faz você agir. Olha, você quer descobrir o conteúdo da mensagem, é o desejo. E a resposta? Para satisfazer o desejo, eu executo uma ação. Pego o telefone e leio a mensagem. E a recompensa? Né? É a satisfação de ler a mensagem. Provavelmente eu estou esperando uma mensagem, ou saber o que é a mensagem, ou ainda já estava esperando a mensagem e ter a resposta que eu queria, aí vai. Uma outra questão do hábito, né? Você atingiu um obstáculo no projeto de trabalho. Você se sente impotente e quer aliviar a frustração. Então você está frustrado. Qual que é o seu desejo? Aliviar, distrair, relaxar. Então você pega o seu telefone e verifica as mídias sociais, que é um hábito que você sabe que te relaxa. Então o seu conhecimento de si mesmo sabe que relaxa. E você, né, a recompensa é aliviar. Se o que você fez, o hábito, de fato não cumpre o desejo, então não atende ao desejo, então ele não vai se perpetuar. E quando você quer criar um hábito de, por exemplo, estudar, você tem que sempre ter uma recompensa. E eu quero eliminar um hábito. Uma das formas é saber qual que é a recompensa, ter clareza da recompensa e eliminar a recompensa. Para estudar, tem uma rotina de estudos chamada técnica do Pomodoro, mas não é utilizada só para estudar. Para produtividade também, trabalho e tal, eu uso. E está ligado, tem muitos conceitos do hábito para vocês entenderem. A técnica do Pomodoro, ela funciona da seguinte forma, grosso modo falando. Você trabalha 25 minutos focados, descansa 5. Trabalha 25, descansa 5. Trabalha 25, descansa 5. E no último ciclo, né, no quarto ciclo, 25 e descansa um tempo maior, porque o seu cérebro vai gastando energia, né? Então aqui é um tempo para você repor mais as suas energias. O que é importante? Por que descansar esses 5 minutos? É como se fosse uma recompensa para os 25 de esforço. Então tem a questão da recompensa. Tem a questão também de você com o tempo, a partir o próprio hábito de ligar o timer, que tem que ser temporizado, pessoal. Eu estou aqui com um timer temporizado, eu também estou fazendo Pomodoro e fazendo, né? 25 minutos, a partir do momento que você liga o timer, acaba sendo o seu estímulo inicial para fazer o Pomodoro. E o desejo, daí varia de cada um. Por que eu estou fazendo aquela tarefa, né? Estudando, talvez. Para concluir uma tarefa, estou estudando para ser aprovado, estou estudando com um objetivo maior. Tal. E seja estudar ou outra tarefa. Essa é a estrutura básica. Mas também não é tão rígido, né? Você tem que ser flexível. Eu não tenho tempo para fazer os 4 ciclos, faço 3, 2. Eu tenho mais tempo, prefiro fazer 5 ciclos. Daí vai da organização de cada um. Eu costumo fazer entre 3, 4 ciclos, mas às vezes 2. E falo, funciona. Pelo menos para o meu estilo de trabalho funciona muito bem. Para tarefas onde eu tenho controle de quais tarefas serão executadas. Pessoal, falando agora do sono. Para a aprendizagem, o sono é indispensável. Você, se não dormir bem, não terá uma boa aprendizagem. O sono ele desintoxica o seu cérebro e também ele ajuda a reforçar as memórias do dia. Outra coisa que eu até fiz no slide, fazer analogia. Questões, né, conceitos que você tem dificuldade de explicar, de entender, tentar fazer uma analogia com uma coisa simples, que até uma criança de 10 anos conseguiria entender. É o caso que eu fiz a analogia lá da pessoa com os 4 braços e a montagem do carrinho. Aqui tem uma outra analogia da corrente de água. É uma analogia de uma corrente de elétrons. Corrente elétrica. O que é corrente elétrica?
Nós não conseguimos visualizar isso, mas vamos imaginar que é uma corrente de água. Ao invés de elétrons, ao invés de moléculas de água, temos elétrons e precisa de um circuito fechado para ele se movimentar. Outra coisa, tem que se recordar. Então, eu li uma, duas páginas, eu fiz no final da aula, tentar se recordar dos pontos principais, né? Sem olhar, sem consultar. Isso é importante. Daí, não me lembro de tal conceito que eu acho importante. Daí eu vou lá e consulto, mas o primeiro passo é tentar se recordar. Teste a si mesmo, faça perguntas. As mentais, dá para fazer cartões de perguntas de um lado, a resposta do outro. Esse daí é de acordo com a dinâmica de cada um, mas teste. Esse é o princípio. Por exemplo, o que é corrente elétrica que nós vimos lá? Daí você responde para si mesmo, e confere a resposta no livro. Ou um colega perguntando para o outro, isso é importante. Falando de exatas, né? Muitas vezes nós temos problemas complexos, como soluções aí o pessoal da elétrica, de circuitos elétricos. São vários passos, é um algoritmo de vários passos para você resolver um circuito. É uma tarefa relativamente complexa, então você tem que entender os passos, fazer um exercício e tentar entender os passos, fragmentar os passos e repetir o exemplo que o professor passou, né? Até você entender os passos, para depois você ir para um novo exemplo. Uma outra coisa que às vezes ajuda para resolver problemas até mais complexos é alternar o modo de funcionamento do seu cérebro. Os seus pensamentos eles podem funcionar no modo focado quando você está focado em uma tarefa. As ondas cerebrais estão concentradas em uma região. E quando você está distraído, relaxado, as suas ondas cerebrais costumam visitar várias regiões do seu cérebro. E às vezes você precisa resolver um problema, precisa de uma solução que não está naquela região que a onda está focada. Por exemplo, a resposta está aqui e eu estou com o meu pensamento concentrado, ondas cerebrais concentradas em outra região. Solução: alternar os modos. Eu estou focado, travei, não consigo avançar nesse problema. Eu vou tomar um café, eu vou fazer outra tarefa, faça alguma coisa que relaxe e às vezes e depois eu volto para fazer ou deixo para amanhã. É comum a gente ter ideias de soluções depois, 1 hora, 2, ou na hora de dormir, em um momento posterior, mesmo sem estar pensando naquilo, porque o seu cérebro ele trabalha em segundo plano. Você não está consciente, mas ele está trabalhando. Outra coisa muito importante é a questão da motivação, né? Esteja motivado. Nós precisamos da motivação para agir, como até vimos na questão do hábito. Uma dica, né, é tentar comparar o quanto você já andou. Vocês estão vendo esse vídeo, muitos de vocês já estão na reta final do curso, né, ou na parte final do curso. Quantos você já andou, aonde você quer chegar, e isso é muito importante. Cada um tem o seu motivador interno, né? Aqui fica uma dica, mas o importante é estar motivado, que as dificuldades surgem. É natural do processo. Onde que eu vi a maioria dessas dicas, pessoal? Nesse livro aqui, até estou com uma versão diferente, a versão mais nova, a edição mais nova. É muito importante, se vocês quiserem acessar, tem um curso na plataforma Coursera, que é gratuita, é o mesmo autor, fala sobre o assunto, se quiser aprofundar, né? Mas aí tem dicas muito importantes. E a questão do hábito, eu peguei esse livro aqui, li ele, para mim, muito bom também, mas temos pouco tempo para falar sobre isso. Fica a dica, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até a próxima.